Amém? Mateus capítulo 7, verso de número 24, passagem bem conhecida, que tem por título Os Dois Alicerces. Vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E grande foi a sua queda. Louvado seja Deus. Pode se sentar essa noite. Jesus, ele sempre tinha uma parábola. Muitas das vezes Jesus ele falava sobre parábolas porque na maioria das vezes as pessoas não conseguiam compreender aquilo que Jesus falava. E por diversas vezes Jesus ele falava por parábolas, ele citava algumas parábolas aqui para que o povo conseguisse compreender aquilo que ele estava falando. E aqui o nosso Senhor Jesus ele está falando a respeito de algo que muitos eu já vi muitos dizerem que Jesus fala sobre uma construção, sobre uma casa física, mas aqui a gente vai ver Jesus falando sobre algo espiritual. Há duas situações aqui que Jesus cita. Ele vai dizer: aquele, porém, que ouve a minha palavra e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato. O que é alguém insensato? Alguém que não se preocupa, alguém que faz tudo desleixadamente, alguém que não se atenta para nada, tudo que ele faz, tudo que ela faz é de qualquer maneira, procura sempre fazer rápido as coisas, sem prestar atenção no que aquilo pode acarretar, nas consequências que aquilo pode trazer. Essa é a pessoa insensata. Jesus vai dizer que essa pessoa insensata, ele construiu a casa dele sobre a areia, uma estrutura muito frágil, sem alicerce, e que quando veio as tempestades caiu aquela casa, e grande foi a sua queda. É claro que a casa a qual o Senhor se refere somos nós. Somos nós. E a rocha a qual o Senhor se refere é Ele. É interessante que a maioria das coisas que Jesus falava, se não todas, era sempre voltado para o reino dele. Era sempre Ele querendo explicar como nós devíamos nos portar, como era que tinha que ser feito. E aqui é questão de obediência que o Senhor vai falar. Porque nas duas situações, a gente pode ver que uma instrução foi dada. E Jesus vai dizer: o primeiro construiu sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio a tempestade, veio tudo sobre aquela casa, porém ela permaneceu firme porque estava bem construída. E Jesus está querendo dizer o quê? A tua casa, no caso que é eu e você, precisa estar edificada sobre uma estrutura forte. E que estrutura é essa que nos mantém firmes? É o Senhor. É a rocha inabalável que nos sustenta. Muitas das vezes achamos que nós somos autossuficientes para dizer que nós podemos fazer qualquer coisa, porque eu fiz e foi com a força do meu braço, porque eu fiz e aconteceu. Mas não, se hoje eu e você estamos aqui firmes, de pé, mesmo diante das adversidades, é porque nós estamos firmados sobre uma estrutura forte. E essa estrutura não é cimento, não é concreto, não é este mundo, essa estrutura é Jesus. O nome desta rocha é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eu e você estamos aqui firmes. Louvado seja Deus. Interessante essa citação de Jesus, porque naquele tempo as casas que eram construídas não era como essa aqui que a gente está agora. Não era de concreto, não era de tijolo. Era um barro muito resistente, que ele endurecia com facilidade. O telhado era de telha. Era um telhado de, como é que se chama? Palha. Era um telhado de palha. Então a casa ela era frágil. Então o que mantinha aquelas casas seguras era o alicerce. Precisava-se ser feito um alicerce firme, cavado bem fundo e firmado na rocha, para que pudesse suportar as tempestades, as chuvas, os ventos que sopravam sobre aquele tempo, que eram tempestades gigantescas. Não era esse vento que a gente vê hoje aqui. E a gente vai ver Jesus citando isso. O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que esta casa frágil somos nós. Nós somos frágeis. Por isso que se a gente não edificar a nossa vida no Senhor, qualquer tempestade vai nos derrubar. Era isso que Jesus estava querendo trazer aqui para as pessoas. Ele estava dizendo: olha, aquele homem prudente, pessoa prudente que ela pensa lá na frente, aquela pessoa prudente que ela se preocupa sobre aquilo que ela está fazendo, ela sabe que gera consequência, ela precisa fazer aquilo que é o certo.
E a palavra do Senhor que nos orienta, que é o manual de como a gente deve se portar. Muitos têm dúvida, como eu devo fazer, Senhor, como eu devo me portar. Está aqui o manual. É a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, que é a nossa luz, que é a lâmpada para os nossos pés. É a palavra do Senhor. E nós vemos pessoas ainda confusas, sem entender como é que eu devo me portar. Eu sou um crente há tanto tempo que eu não consigo entender o que eu devo fazer, qual é a minha função, Senhor. E está aqui, tudo explicado. E aquele homem que é citado aqui, ele ouviu a palavra de Deus. E o que ele fez? Ele praticou o que estava na palavra de Deus. E ele firmou a casa dele sobre a rocha. Porque ele sabia que poderia acontecer tudo aquilo. Ele sabia que a casa dele era frágil, que não era uma casa que suportaria adversidades. E ele falou, preciso construir sobre uma estrutura forte. Hoje nós vimos que as construções são feitas, precisa ser cavado e feito a base para que uma casa se mantenha de pé. Porque precisa ter o alicerce. Sem alicerce a casa cai. Mas naquele tempo era pior. Hoje mesmo, se a gente construir sem um alicerce, pode ser que a casa dure um pouco de tempo, mas consequentemente ela vai vir ao chão. Ela vai cair. E Jesus queria passar isso para aqueles que o ouviam. É a nossa vida que Jesus estava falando. Se nós não firmarmos a nossa vida na estrutura que é Jesus, nós vamos vir ao chão com as dificuldades que vão vir sobre a nossa vida. Já temos aqui um exemplo que falamos aqui essa noite, do que aconteceu com a família da nossa pastora. E se a pastora tivesse firmado a fé dela, a vida dela na areia, talvez hoje ela nem estaria aqui essa noite adorando a Deus. Talvez hoje a pastora estaria em casa porque não aguentaria, não suportaria. Mas ela um dia ouviu a palavra de Deus e está colocando em prática até hoje. Está firmando a vida dela na rocha que é o Senhor. E é o que mantém ela de pé. É a rocha, a estrutura. Foi falado aqui hoje sobre estrutura. É o Senhor a nossa base. E ele ouviu a palavra de Deus e a praticou. E construiu a vida dele no Senhor. E a Bíblia vai dizer, correram os rios, sopraram os ventos. E aquelas adversidades combateram aquela casa e ela permaneceu lá, firme. Porque ela estava bem edificada. Mas quando nós somos insensatos, quando achamos que vamos conseguir sozinhos, quando nós tomamos a direção da nossa vida das mãos do Senhor, vai acontecer o que aconteceu aqui na vida daquele segundo homem, que construiu a casa dele sobre a areia. Pastor Cário, que algumas vezes já disse aqui, que quando a gente caminha longe do Senhor, a gente caminha por uma superfície muito frágil, e que a qualquer momento a gente pode desabar, a qualquer momento a gente pode vir ao chão, e talvez não vamos conseguir nos levantar de novo. Porque é interessante que Jesus ele vai dizer, aquela casa que foi edificada sobre a areia caiu, mas ele acrescenta, grande foi a sua queda. Por que muitas pessoas quando saem da presença de Deus e vai para o mundo é muito difícil voltar? Até tenta se levantar, mas de forma errada. Quer continuar na vida do pecado, quer continuar na vida sem Jesus, quer continuar construindo a casa sobre a areia, mas a casa cai. Porque aquela pessoa não entendeu. Aquela pessoa não entendeu que para continuar de pé a casa precisa construir sobre a rocha inabalável. Precisa estar edificado na rocha que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus, meus irmãos, escrita milhares de anos atrás, que hoje está nos instruindo aqui. Então eu não sei de onde esse povo fala e tira essas coisas, que eu não consigo, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho de onde tirar sabedoria. A palavra de Deus está aqui. Algo escrito milhares de anos atrás está aqui. E ela é tão poderosa que a gente vai ver hoje, no tempo de hoje, século 21, a palavra de Deus se cumprindo todos os dias. E nós vemos o mundo aí despedaçando aos poucos. O mundo está se despedaçando. E muitas pessoas estão olhando isso aí, estão se fazendo de desentendida. Mas o mundo está se despedaçando. E aqueles que não estão firmados na rocha vai junto. E essa é a verdade, meus irmãos. As pessoas não querem ver, não querem compreender o que está ali na frente delas. Louvado seja Deus. E elas falam assim, meu irmão, mas eu estou orando. Eu estou tentando buscar, eu estou tentando me estabelecer de novo. Mas eu não estou tendo resposta. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não responde? Deus ele não rejeita oração. É aí que a gente se engana.
Tem muita coisa que Deus rejeita sim. Principalmente oração de quem não quer compromisso com Ele. Tem até um hino que eu não me lembro quem é o nome da cantora que canta, né? Aquele hino que Deus não rejeita oração e que oração é alimento. Já começa errado aí. Porque quem disse que Deus não rejeita oração? Tiago vai dizer: pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. E se não recebeu é porque Deus rejeitou. Quer dizer então que se eu orar pedindo a morte do meu irmão, Deus vai ouvir a minha oração ou Ele vai rejeitar a minha oração? E oração é alimento. Oração, já foi até pregado aqui pelo missionário Deus. Oração é o falar com Deus. Alimento para nossa alma é a palavra de Deus. É ela que é o nosso alimento. Louvado seja Deus. E o povo está perecendo aí fora por falta de conhecimento. E o conhecimento que a gente está precisando aqui está aqui, ó. Aqui, ó. A lâmpada para os nossos pés é isso aqui, ó. Alimento para a nossa alma é a palavra de Deus. E as pessoas estão rejeitando. E a palavra de Deus continua se cumprindo, nos alertando. E essa parábola que Jesus está trazendo para aquelas pessoas está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e ele não pratica, esse, a casa cai. Não adianta construir, porque a casa cai. Agora, quando eu entendo que eu preciso edificar a minha vida na rocha que é o Senhor, meu irmão, pode Satanás se levantar contra a igreja, pode Satanás se levantar contra a tua vida, pode se levantar decepção, depressão, demônios podem tentar afrontar você, mas quando você estar edificado sobre a rocha que é Jesus, a casa vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé porque você ouviu a palavra de Deus e você está praticando, você está firmando a cada dia a tua vida na rocha que é Jesus, e a casa permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha fazer isso, que a gente venha ouvir a palavra de Deus. Muitos vêm à casa do Senhor, muitos ouvem a palavra de Deus, porém não praticam. A palavra está dizendo lá, mas eu vou fazer do meu jeito. Não, é do jeito que o Senhor faz, é do jeito que o Senhor te orienta. É como o pastor falou aqui, a direção é do Senhor. A direção é do Senhor. Não queira tomar a frente do Senhor. Faça conforme a vontade dEle, porque a palavra dEle, ela é soberana. E Ele mesmo disse: pode o mundo inteiro passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. E como eu disse, meus irmãos, o mundo ele está se despedaçando. Você pode olhar em volta, está tudo acontecendo, está se cumprindo. Hoje, até ateu que não acreditava em Deus está olhando para os sinais e está dizendo: verdadeiramente a Bíblia está se cumprindo. Verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra que muitos criticaram dizendo: não vai acontecer, que isso aí é mentira, tanto tempo que fala disso, mas está aí se cumprindo a palavra de Deus. Então que a gente venha pensar nisso e firmar a nossa vida na rocha que é o Senhor. Tome o exemplo da diaconisa Dionília, que firmou a casa dela, a vida dela na rocha que é o Senhor. E ela, esta hora, está colhendo os frutos do que ela viveu, do que ela resolveu fazer, que era praticar a palavra de Deus. Permaneceu firme. E hoje ela está no melhor lugar, que um dia eu e você vamos estar também. Amém?